Baruch Hashem, vamos iniciar o shiur desta semana, deste dia de Shabbat. Vamos tratar de uma questão muito interessante. Peço aos irmãos para que entrem de forma ordenada, porque estamos falando sobre as palavras de Deus vivo. Irmãos, muito interessante nós meditarmos um pouco sobre qual era a relação entre Rav Shaul, o apóstolo Paulo, e a sinagoga, a Beit Knesset. Irmãos, na época de Rav Shaul, na geração de Rav Shaul, numa manhã de Shabbat, numa manhã de um dia de sábado, seja em qualquer cidade, seja na cidade de Roma, na cidade de Corinto, na cidade de Antioquia, na cidade de Alexandria ou Éfeso, em qualquer cidade do Império Romano, na geração de Rav Shaul, qualquer cidade que tivesse um contingente de judeus adequado para formar uma comunidade, eles se reuniam para orar e se reuniam para estudar justamente nas sinagogas. Para Shaul, conhecido como Saulo de Tarso, assim, ou que é mais conhecido pelas pessoas, o apóstolo Paulo, para ele a sinagoga era um fórum, era uma reunião natural para levar as boas novas do Messias Yeshua ao povo Yehudi, ao povo judeu espalhado pelo mundo conhecido, bem como também aos gentios. Portanto, irmãos, quando nós falamos principalmente sobre diáspora, quando nós falamos sobre Galut, na geração de Rav Shaul, em todas as cidades que existiam judeus, você já poderia deduzir que existiria uma sinagoga. Então, se na cidade de Alexandria, você caminhando pelas ruas, você visse um judeu na geração de Rav Shaul, se aquele judeu está lá, se ele mora lá, é porque existe alguma sinagoga naquela cidade. Ou seja, a sinagoga é a prova de que existem judeus e o contrário também. Judeus morando em alguma cidade já é um indício de que exista uma sinagoga, sim, naquela cidade. São dois conceitos que não tem como separar. Quando falamos em termos de diáspora, galut, judeu e sinagoga não tem como se separar. Portanto, é incoerente. Né? Isso eu estou mencionando na geração de Rav Shaul. Okay? Por quê? Porque os judeus em si, eles não louvam a Hashem quando um é vizinho do outro. Não é um na casa, o outro na outra casa. Nunca funcionou assim. Porém, quando tinha alguma quantidade de judeus, e isso eu digo no mínimo 10, que é o que nós chamamos em hebraico de minyan, que é o contingente mínimo para a existência de um serviço judaico, de um serviço da Torá, por exemplo, esses 10 judeus, no mínimo, se reuniam nos Shabbatot, se reuniam nas segundas e nas quintas-feiras para louvar a Hashem. Por que isso, irmãos? O conceito de sinagoga, ele passou a existir após o exílio babilônico. E por que após o exílio babilônico? Uma coisa que é muito interessante nós analisarmos que a sinagoga ela nasceu na diáspora, não nasceu em Israel. A sinagoga nasceu fora. E é muito interessante nós analisarmos por que a sinagoga nasceu fora. Porque os judeus da diáspora sentiram a necessidade de ter que criar um prédio ou organizar algum local físico para praticarem a sua fé. Porque fora dele não tinha-se como cumprir toda a Torá. Então, o que em Israel, qualquer judeu, independente de ter sinagoga ou não, ele poderia cumprir Sukkot, ele poderia cumprir Shavuot, poderia cumprir Rosh Hashanah, poderia cumprir Yom Kippur. Na terra de Israel, na diáspora não é assim. Na diáspora não funciona assim. Na diáspora, nem sempre uma cidade terá etrog na época de Sukkot. Em algumas regiões, não terão as ferramentas necessárias para você cumprir toda a Torá. Então, o que se achou necessário? Criar um local
de forma artificial, porque a sinagoga é um fenômeno artificial, não é um fenômeno natural. Mas a ordenança de Hashem foi construir apenas uma casa. Mas a Beit Knesset, a casa de reunião, a sinagoga, ela é um local produzido a fim de que os judeus, naquele local, tenham a capacidade de falar Torá de maneira livre e cumprir Torá de maneira livre, fora do mundo externo. Então, esse foi um dos grandes motivos de por que uma sinagoga foi criada. Então, isso é muito importante para os irmãos entenderem que sinagoga foi criado esse conceito fora da terra de Israel, é um conceito da diáspora. E Shaul, justamente quando ele adere ao ministério, o apóstolo Paulo, quando adere ao ministério do Mashiach Yeshua, ele não fica em Eretz. E o interessante, quando nós analisamos o capítulo em que Rav Shaul tem o seu encontro com o Mashiach, logo após isso ele vai para a casa de Ananias, que então recebe-o e assim por diante, ele fica curado da cegueira que ele teve. E depois disso, conta-se, né, os livros de biografia de Rav Shaul, que ele fica os 14 anos na Arábia. Né? E o que é muito interessante é justamente após o encontro com o Mashiach Yeshua, ele vai justamente para fora de Israel. Ele não descreve exatamente o que ele fez lá, passou 14 anos lá, mas não descreve de maneira clara aquilo que ele fez, mas seria incoerente pensar que ele tinha feito algo que ele passou a pregar depois e não pregava naquele momento, passou a pregar depois. Não faz sentido isso. Então, provavelmente, durante esses 14 anos, foram 14 anos de estudo, 14 anos de aprofundamento, entendendo a Torá no Messias Yeshua, Yeshua na Torá. E durante esses 14 anos, Rav Shaul, ele cresce, e cresce, e cresce. E após isso, nós vemos, ele se encontra na cidade de Jerusalém, se encontra com todos os discípulos e assim por diante. Shaul era um judeu, antes de tudo, mas também era um cidadão romano. Portanto, dava liberdade para ele ir e vir sem nenhuma dificuldade durante todo o Império Romano. Rav Shaul nasceu na diáspora, na cidade de Tarso, e foi educado, porém, em Jerusalém, aos pés de Gamliel. Então, como era muito comum, algumas famílias, principalmente as religiosas naquela época, elas faziam uma espécie de... como é que eu posso dizer? Deixavam os seus filhos em Israel para estudar Torá. Estudavam Torá, formavam-se rabinos, alguns ficavam, constituíam família lá, outros voltavam. Era assim que funcionava as famílias religiosas. Provavelmente, Rav Shaul é fruto de uma família religiosa, uma família judaica tradicional. Naquela época, manda o seu filho, que vivia em Tarso, manda-o para a cidade de Jerusalém a fim de estudar aos pés de Gamaliel. A idade aproximada de que uma pessoa começava a estudar, principalmente com um grande rabino como este, né? Obviamente, Rav Shaul não iniciou seu estudo de Torá com Gamaliel. Ele iniciou seu estudo de Torá com rabinos, foi crescendo, até que alcançou uma vaga na Yeshivá de Rabban Gamaliel e ali estudou. Porém, uma coisa que é muito interessante é que Rav Shaul, se os irmãos abrirem as suas Bíblias em Atos 22:3, Rav Shaul vai testemunhar isso, que ele cresceu aos pés. E nessa expressão existem dois pontos que são importantes. Primeiro, cresceu. Segundo, aos pés. Crescer quer dizer que ele alcançou a escola de Gamaliel novo. O que é, na verdade, um fenômeno muito raro, principalmente naquela época. Geralmente, estudantes novos de Torá despendem de tempo para alcançarem uma yeshivá como a de Rabban Gamaliel. Mas o que nos parece nessa expressão de Rav Shaul, ele cresceu aos pés de Gamaliel, é que provavelmente já numa idade tenra, ele já tinha uma capacidade de Torá, de conhecimento de Torá, de maneira que mesmo novo, ele já estava na yeshivá de Gamaliel. Isso já demonstrava a proeminência que Rav Shaul possuía na Torá. Irmãos, quando nós falamos sobre o apóstolo Paulo, nós devemos entender de uma pessoa que tinha uma capacidade de absorção muito grande. Quando nós lemos no Pirkei Avot, principalmente os 5
discípulos de Rabi Akiva. Um deles é o... eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Ben Hyrcanus. Eliezer Ben Hyrcanus é o nome de um dos 5. E no Pirkei Avot ele é comparado a uma cisterna, que a água cai e ela não deixa uma gota sair. Por quê? Porque Eliezer Ben Hyrcanus tinha uma capacidade de ouvir uma drachá de 1 a 2 horas e conseguia repetir exatamente a mesma drachá, a mesma explicação com os mesmos detalhes. Ou seja, ele não esquecia nada daquilo que aprendia. Obviamente que isso é uma expressão muito inimaginável. Você pensar numa pessoa que não esquecia nada, isso é praticamente impossível. Porém, está demonstrando a eminência que Eliezer Ben Hyrcanus possuía. E creio eu que Rav Shaul não passava por debaixo. Rav Shaul possuía uma capacidade, uma autoridade na Torá muito grande. Um outro ponto que é muito interessante nós analisarmos também, irmãos, na morte de Estevão, é mencionado que as vestes de Estevão, quando foram tiradas dele para ele ser apedrejado, na verdade não foram tiradas, foram trocadas, para ser apedrejado, foram jogadas as vestes aos pés de um jovem. E esse termo é importante, jovem, porque o termo Naar, que é jovem, geralmente é uma pessoa de no mínimo 15 anos. E uma coisa que é importante nós sabermos é que aquela pessoa ali era Rav Shaul, ok? Era Rav Shaul. Aquele jovem que teve as roupas de Estevão sobre os seus pés era Rav Shaul. E o interessante é que nós tiramos da seguinte maneira: se foram jogadas as vestes aos pés dele, isso era uma forma de indicar que a pessoa que autorizou foi ele. Porque o costume que se tinha após um decreto do Sinédrio para a pena de morte, eram tiradas as roupas da pessoa, trocadas as roupas e postas aos pés daquela que autorizou. Portanto, nós tiramos que Rav Shaul já era um membro, mesmo que básico, um membro bem baixo, do Sinédrio, do Sanhedrin. Então veja o nível de proeminência que Rav Shaul possuía. No mínimo 15 anos ele já participava dos ofícios do Sanhedrin, do Sinédrio. Então, Rav Shaul em Jerusalém cresce aos pés de Rabban Gamaliel. Diga aí. Não era. Isso aí, ele trabalhava no Sinédrio, especificamente o cargo de Rav Shaul era executar as decisões do Sanhedrin. Então ele ia com as cartas, Ele ia com as cartas, viajava com as cartas dos decretos para avisar as pessoas. É igual o agente da Polícia Federal, quando bate na tua porta, você já sente um frio na... Perfeito? Então, exatamente, Rav Shaul era um desses. Isso. Então ele levava um mandato do Sanhedrin, do Sinédrio, avisando a execução. Ou a pena, em geral, não necessariamente execuções de morte. Shaul, pelo fato de ter crescido na diáspora, era fluente no grego, conhecia um pouco de latim, porém também era fluente em hebraico. E o que é interessante é que Rav Shaul, ele continha tanto a fluência no grego quanto no hebraico de maneira igual, a tal ponto que quando ele está sendo julgado no capítulo 23, ele chega para a multidão que está para ouvi-lo e diz assim: vocês falam grego? As pessoas falam: não. Então eu vou falar em hebraico com vocês. Veja, isto quer dizer que se aquela multidão dissesse sim, nós falamos grego, ele falaria grego. Ele falaria em grego. E ele transmitiria o mesmo conteúdo que ele falou em hebraico, ele tinha a capacidade de falar em grego também. Ou seja, Rav Shaul não era um conhecedor apenas, mas ele era fluente em grego. A tal ponto dele chegar para a multidão e falar assim: o que vocês escolhem, em grego ou hebraico? A multidão escolheu hebraico. Poderia ter escolhido grego? Sim, e ele teria sim a capacidade de falar em grego. E quando nós falamos a interação de Shaul, do apóstolo Paulo, com o mundo judaico, é uma interação muito íntima. Não tem como imaginar o apóstolo Paulo destituído, longe da comunidade judaica.
Rav Shaul cresceu, nasceu e cresceu no seio da comunidade judaica. Novo, um pouco antes do Bar Mitzvah, já deveria fazer parte das peregrinações em Jerusalém. Então, nós vemos que, ao mesmo tempo, Rav Shaul sentia-se em casa no mundo judaico, numa sinagoga, mas também sentia-se em casa em alguma cidade grega, seja ela qualquer. Portanto, Rav Shaul, ele tinha uma capacidade de fluidez muito grande. Ele conseguia entrar no Império Romano, sair do Império Romano e ir para o mundo judaico de maneira muito natural. Ele cresceu nesses dois mundos. Cresceu tanto na diáspora quanto em Eretz. E uma coisa que é muito importante, a pergunta central que nós vamos tratar aqui é: por que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios? Né? O apóstolo dos gentios, dos não-judeus? Antes de concluir a pergunta, é necessário definir o que são gentios, principalmente na época de Paulo. Gentios, os gentios dos quais Paulo evangelizava não eram quaisquer. A sua grande maioria, a sua esmagadora maioria, eram de gregos ou de cidadãos bárbaros que adquiriram a sua nacionalidade no Império Romano. Portanto, o mundo grego, o mundo gentílico que Rav Shaul tinha contato era com o mundo helênico. Era com o mundo helênico. Então, quando nós falamos, por exemplo, acima da cordilheira do Everest, nós estamos falando aí um pouco em cima da Bulgária, Rússia, pegando também um pouco da Alemanha, nós vemos os povos que, na visão do Império Romano, são chamados de bárbaros. Né? E o que é interessante nós analisarmos é que esse nome ele vem por conta da perspectiva romana, ok? Não são bárbaros por serem bárbaros ou terem um estilo de vida bárbaro. Eles possuíam a sua higiene, possuíam a sua cultura, porém, por ser uma cultura estranha aos romanos, os romanos chamavam eles de bárbaros, pessoas que não possuíam senso, pessoas que não possuíam filosofia, não possuíam ética nem moral. Era a visão do Império Romano na época. Esses povos são os que nós conhecemos na história como os Tananã-godos, os visigodos, os astrogodos e assim por diante. Esses Tananã-godos são os povos bárbaros. Né? Obviamente que esses não eram os nomes dos povos. Esses são nomes dados pela história. Okay? Os povos se conheciam com o nome que eles davam a si próprios. Tá? Agora, portanto, definida a expressão gentios, ou seja, pessoas fundamentalmente helênicas, nós vemos que Rav Shaul é conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas a pergunta que nos dá é: por que, como um apóstolo dos gentios, ele escolhe justamente a sinagoga como sendo um local para elevar o evangelho ao mundo? Quando nós vemos as 3 viagens missionárias principais de Rav Shaul, a cada cidade que ele ia nas sinagogas. Mas a pergunta é se ele é o apóstolo dos gentios, por que ele vai numa sinagoga? Talvez não seria na sinagoga, porque a sinagoga é um mundo judaico, é um pedaço de Israel. Com a sua proclamação do evangelho se encaixou no contexto da sinagoga. Como que o evangelho para gentios se encaixaria no contexto sinagogal? Para a gente entender isso, irmãos, porque de maneira simples isso é algo incoerente à primeira análise. Irmãos, para nós entendermos por que Rav Shaul, como apóstolo dos gentios, entrava numa sinagoga, a gente precisa saber qual que é o papel da sinagoga, principalmente naquela época, tanto para os judeus como para o mundo em geral. Nos dias de Rav Shaul, nos dias de Paulo, a sinagoga era uma instituição que já era bem estabelecida no mundo judaico, tanto na diáspora quanto em Israel. Ok? As suas raízes remontam os dias do cativeiro babilônico, quando os israelitas exilados se reuniam para orar, ou para ouvir as palavras de algum profeta, ou para ler a Torá. Então, por isso que nós deduzimos aqui que as 54 porções foram conceito
de Esdras e de Neemias. Percebam, eu mencionei Parashiot. As Haftarot é um conceito que foi explorado apenas depois da Revolução, na verdade, durante a Revolução dos Macabeus, em que o Império Grego, na época, proibiu o estudo da Torá, e qual foi o escape? Estudar os profetas. Porque, então, os gregos que não conheciam o hebraico, eles chegavam e falavam assim, você está estudando Torá? Eu falei, não estou estudando Torá, estou estudando um livro de história. Aí ele abre e vê, bom, não é um versículo da Torá, mas na verdade é dos profetas. Então eles passavam a estudar os livros dos profetas. Daí isso começou-se a surgir a ideia de Haftarot. Ao contrário dos antigos lugares altos, onde os israelitas praticavam a idolatria, a sinagoga cresce como um complemento à adoração ao templo. Então a sinagoga nunca foi uma espécie de substituição. Agora que eu vou à sinagoga, eu não preciso mais ir ao Beit HaMikdash. Não existia isso. É uma espécie de complementação. Um caminhava junto com o outro. Então, a sinagoga não competia com o Beit HaMikdash. Muitas pessoas que estão fora do nosso mundo pensam que a sinagoga competia com o Beit HaMikdash. Não, de maneira nenhuma. Ok? Muito importante nós entendermos isso. Nas cidades da Galut, da diáspora, e mais tarde também nas outras partes de Israel, havia necessidade de um centro de vida espiritual e comunitária judaica compatível com o templo. Por isso, surge historicamente a organização da sinagoga é exatamente inspirada na organização do Beit HaMikdash. Então, quando nós olhamos para o Aron, nós falamos Aron para representar o Aron HaKodesh, a arca sagrada. O que é a arca sagrada no Beit HaMikdash? É o Aron HaKodesh aqui, que também recebe o mesmo nome, a arca sagrada. E o que está dentro da arca sagrada? As Megilot, os rolos, os pergaminhos, fazendo uma alusão às 2 tábuas da Torá, as 2 tábuas da lei que estavam ao lado da arca sagrada. Por fim, eles construíam edifícios para fins de comunidade, assembleias religiosas, de forma pública. A assembleia, em hebraico nós falamos Knesset. Portanto, o nome mais adequado para nós referirmos-nos a uma sinagoga é o que nós chamamos de Beit Knesset. Uma casa de assembleia, uma casa de reunião. Para nós, aqui nesta língua portuguesa, conhecemos como sinagoga, que vem da palavra grega sunogogei, que é a ideia de unir-se, uma união. Agora, o que é interessante é que esse termo grego, ele só foi surgir muitos anos após a existência do mesmo edifício sinagogal. Para que os irmãos saibam, isso é um texto muito polêmico no Zohar, mas eu lançarei mão nele ainda assim. O Zohar possui uma referência dizendo da seguinte maneira que as Batei Knesiot, as casas de reunião, ou as sinagogas, serão chamadas de Esnoga. Esnoga era o nome que o Zohar profetizou. Né? Ou seja, isso é tido como uma profecia. No meio judaico, esse trecho do Zohar é tido como uma profecia. Porque Shimon Bar Yochai escreve isso no século II. Né? Tem-se a tradição que Shimon Bar Yochai nasceu em 135, morreu em 175. Então, por volta do ano 150, é o período em que ele compila o Zohar. E, portanto, o que é interessante nós analisarmos é da seguinte maneira. O conceito de sinagoga no Zohar, ele é tido como uma profecia. Né? As Batei Knesiot, as sinagogas, seriam chamadas de Esnoga. Né? Que passou a ser a expressão que os judeus sefaraditas passaram a chamar a sinagoga Esnoga nos séculos XII e século XIII. Mais ou menos no período em que Rashi estava na Terra, mais ou menos no período em que o Rambam estava na Terra, a sinagoga passou a ser chamada de Esnoga. Evolução das línguas latinas, Esnoga, 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 latim, depois o espanhol medieval, depois o português moderno, sinagoga. Uma vez que a sinagoga é principalmente um produto da diáspora, é incompreensível que seja comumente chamada pelo seu nome em grego.
é compreensível que nós chamemos a sinagoga com um termo grego, que é justamente a língua da diáspora na época do Segundo Templo. Então percebam que coisa interessante. Provavelmente, Rav Shaul, quando se referia a uma sinagoga na diáspora, ele diria sinagoga. Na verdade, ele diria a ideia grega, né? A palavra grega, mas comunga da mesma raiz. Não falaria Beit Knesset. Isso é um processo fascinante na história. Isso liga as sinagogas ao Templo de Jerusalém. No período do Segundo Templo, o ministério dos sacerdotes foi organizado em 24 regimentos, de acordo com as 24 famílias de sacerdotes que são mencionadas no Tanar. Okay? Isso está mencionado no texto do Tanar, mas também é mencionado na Mishnah Ta'anit, capítulo 4, Mishnah 2. Cada regimento subia a Jerusalém e servia ao templo por 2 semanas todos os anos. À medida que surgiam das várias comunidades dispersas, eles levavam consigo as oferendas das suas comunidades. Então os levitas, como não possuíam herança na terra de Israel, eles moravam na terra dos outros, na terra das outras tribos. E nas comunidades, nas cidades que esses levitas viviam, quando era o momento de início do turno deles, ou seja, eles iam subir para Jerusalém para oficiar, a comunidade circundante ofertava para eles as suas ofertas a fim de que eles levassem. Ou seja, não era necessário a pessoa ir, mas os próprios levitas levavam essas ofertas e no Beit HaMikdash eles realizavam. E assim, acompanhadas de quaisquer levitas e leigos da comunidade que pudessem se ajuntar a eles. Aqueles que ficaram para trás costumavam se reunir nas sinagogas e orar as mesmas orações que acompanhavam as suas oferendas no Beit HaMikdash, no templo. Isso daí surge, portanto, no porquê que vários serviços no Sidur que nós temos são exatamente o reflexo igual daquilo que nós fazemos no Beit HaMikdash. Por quê? Porque é como da seguinte maneira: o levita da cidade, ele já levou as nossas ofertas. Como nós não estamos fisicamente lá, vamos nos reunir na sinagoga e realizar as mesmas orações que faríamos se estivesse em Jerusalém. Portanto, ao mesmo tempo que a oferta estaria sendo ofertada lá no templo, nós não estamos lá, mas estamos aqui fazendo as mesmas orações. Assim, o serviço da sinagoga, ele se desenvolve paralelamente com o Beit HaMikdash, sem se tornar rival dele. Isso é um fenômeno muito interessante. Agora, nós vamos abordar aqui um pouco sobre as estruturas do serviço sinagogal. A ordem das orações no serviço da sinagoga é, portanto, baseada na prática no templo. Ou seja, no templo tínhamos períodos de sacrifício. No período da manhã, que chamávamos no Beit HaMikdash de Shacharit. Tínhamos período de sacrifício na tarde, chamados de Minchá, e à noite, chamados de Arvit. Portanto, a sinagoga adere a esse mesmo conceito. O serviço começa com uma abertura de canções, hinos, salmos, à medida que as pessoas se reúnem. Quando o número requerido de homens adultos, o minyan, ou 10 homens de acordo com a lei judaica, estava presente, o chamado ao culto poderia ser dado, seguido pela recitação do Shema. Apenas uma nota histórica: na época de Rav Shaul, quando realizávamos o Shema, após a recitação do Shema, ainda tinha a recitação dos 10 mandamentos. Ok? Porém, é mencionado na Mishnah Brachot, esse era o costume desde a antiguidade. Porém, foi tirado os 10 mandamentos no concílio de Yavne. No concílio de Yavne, que foi feito no século III, a recitação dos 10 mandamentos após o Shema foi retirado. Então, é como se os irmãos, para que os irmãos entendam melhor, nós, quando dizíamos vamos recitar o Shema, nós recitávamos os 3 parágrafos e mais os 10 mandamentos, tudo em uma recitação só. Esse era o nosso Shema. Porém, com o concílio de Yavne, os 10 mandamentos foram tirados e nós ficamos apenas com esses 3 parágrafos. Então, o Shema, na época de Yeshua, não era apenas Deuteronômio 6, 11 e Números 15, mas era Deuteronômio 6, 11, Números 15 e Êxodo 20, que é o texto dos 10 mandamentos. Por que foi tirado no exílio no concílio de Yavne? Está registrado na Mishnah Brachot, para que os minim, eu vou traduzir aqui como hereges, ok? Para que os hereges não pensassem, os gentios não pensassem que toda a Torá se resumia
aos 10 mandamentos, coisa que hoje em dia, infelizmente, perdura. Muitas pessoas hoje em dia pensam que a lei de Deus é somente os 10 mandamentos, e isso sem nós pronunciarmos. E naquela geração passada, eles pronunciavam, nós pronunciávamos, e os gentios tinham essa impressão. Um outro conjunto de brachot que foi deduzido nos Anshei Knesset Agdolá, nos homens da grande assembleia, é o que nós chamamos de Shemoneh Esrei ou Amidah, como correspondentes aos sacrifícios oferecidos no altar. Portanto, oramos 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, com recitações adicionais no Shabat e festivais de acordo com os sacrifícios adicionais que eram oferecidos nessas ocasiões. Existia também a oração do do Kadish. Era uma outra oração antiga semelhante ao conteúdo do Pai Nosso. Depois nós vamos ter um shiur especial sobre isso. A relação entre Kadish e Pai Nosso, e que provavelmente o Kadish foi influenciado pela recitação da oração do Mashiach. Possivelmente várias vezes esse Kadish era pronunciado. Os irmãos percebem que ao longo do Sidur, ao longo do serviço, existem vários Kadishim, nós não fazemos para evitar o enfado das pessoas, porém existem vários Kadishim, existem 4. A leitura da Torá era naturalmente um ponto focal no serviço da sinagoga. Hoje nós estamos familiarizados com o ciclo anual de 54 porções, porém nos tempos talmúdicos, poucas pessoas sabem disso, nos tempos talmúdicos a Torá não era lida anualmente, a Torá era lida num ciclo trienal, era num ciclo de 3 anos. Isso está registrado no Talmud Masechet Megillah, página 29b. É incerto, mas muitas vezes assumido que o ciclo de 3 anos estava em uso nos templos do templo sagrado. Ou seja, tem algumas pessoas que falam que o jeito correto que era feito no templo sagrado era uma leitura trienal, porém, afirma-se, mas não tem como provar. Okay? Em ambos os casos, a leitura da Torá foi seguida como a leitura dos profetas, que foi selecionada e depois padronizada, porque correspondia de alguma forma ao tema predominante da leitura semanal da Torá. Irmãos, é muito mais cômodo a leitura trienal do que a leitura anual. A leitura anual faz com que a cada semana nós leamos grandes trechos da Torá, a fim de lermos a Torá em um ano. Porém, quando a Torá ela é lida em 3 anos, nós podemos fazer essa separação semanal com poucos versículos. Então, para que os irmãos tenham a ideia, a primeira leitura trienal, chamada Parashat Bereshit, porém a trienal, ela possui apenas 12 versículos. Né? Então, a leitura trienal, ela, de certa forma, seria mais cômoda para nós, porque na primeira semana leríamos apenas 12 versos de Bereshit e poderíamos nos aprofundar muito mais. Porém, não reclamamos de acordo com isso, apenas seguimos aquilo que a história nos deixou. Se houvesse sacerdotes ou levitas presentes, eles eram convocados primeiro para a leitura da Torá, após o que as leituras seriam continuadas por leigos. Cada leitor recitava uma bênção antes e depois de sua vez de ler. Quando a leitura da Torá terminava, o pergaminho retornava à arca e a seleção dos profetas era lida. Então veja, irmãos, que tudo isso que nós fazemos aqui é exatamente uma continuação histórica de coisas que o próprio Rav Shaul vivenciava na sinagoga. Como um conhecimento prático do hebraico diminuído entre as pessoas, ou seja, com o passar do tempo o hebraico passou a entrar em desuso, tornou-se costume fazer uma tradução contínua para o aramaico, que era a língua falada na época da Mishnah, principalmente na época do Talmud, na época da Gemara. Essas traduções eram feitas de forma livre, muitas das vezes incluindo comentários explicativos dos tradutores. Ou seja, por isso nós vemos em vários trechos do Sidur, rezas como, por exemplo, Ve'atah Kadosh. Ve'atah Kadosh é exatamente a recitação do versículo em hebraico e depois a recitação do mesmo versículo em aramaico. Ou seja, era feito a tradução automática. Então, que para nós era o hebraico e depois o português, na época da Gemara, era o hebraico e depois o aramaico. E isso, de maneira sem juízo de valor, isso foi cristalizado. Ou seja, hoje em dia nós falamos o hebraico e o aramaico. Além das traduções, era comum que os homens instruídos na sinagoga expusessem as passagens lidas, já que o propósito da sinagoga era tanto para estudo quanto para oração. Ou seja, nas épocas passadas, o período da Parashá, que nós fazemos aqui, na verdade era dado na leitura da Torá.
Terminávamos de fazer a leitura e assim já entrava a explanação da Parashá. E também ocorria uma explanação da Haftará também. As instalações da sinagoga às vezes eram muito magníficas. As sinagogas sempre foram estruturas, edifícios dos quais os judeus não poupavam dinheiro, não poupavam capital. As sinagogas eram feitas de maneira muito bonita, com uma arquitetura moderna na época, muitas vezes espartanas, mas sempre incluíam assentos para as pessoas, uma mesa de leitura para ler a Torá, que é esta que nós chamamos de arca. Os Ashkenazim chamam de bimá, os Sefaradim chamam de teva, para armazenar os pergaminhos. A localização escolhida para um edifício da sinagoga geralmente era uma colina alta ou perto de um rio. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 13. Por que as sinagogas eram construídas perto de rios naquela época? Porque em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, nós temos uma espécie de serviço no final do Rosh Hashanah chamado Neilá, e essa Neilá é uma reza feita próxima a alguma fonte natural. Porque é mencionado isso no profeta, e lançareis os vossos pecados como se lança uma pedra no fundo do mar. Então, quando nós fazemos essa recitação, nós lançamos pequenos pedaços de pão nas águas do rio. Provavelmente, essa tradição existia inclusive na época do rei Salomão, que inspirou o rei a fazer aquela citação que todos nós conhecemos: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o buscareis. Né? Provavelmente esse tipo de serviço já existia na época do rei Shlomo, o que fez ele o que ele se inspirou para realizar esse versículo. O rio forneceria uma fonte pronta de água para a limpeza ritual, conforme era necessário. Ou seja, uma sinagoga necessitava ter um mikveh. Tendo um rio ao lado, já seria uma fonte natural para fazer os banhos rituais. Cada congregação tinha um ou mais chamados governantes da sinagoga. Isso aparece em Marcos capítulo 5, versículo 22, ou em Lucas capítulo 3, versículo 14, o que é chamado de Rosh Kehillah ou Rosh Knesset. Isso é o que é chamado de o líder da sinagoga, ou governante da sinagoga. Poderia ser um ou mais. Esse governante não era necessariamente o rabino da sinagoga, mas sim um líder comunitário, como um presidente, entre aspas. Seu dever era cuidar da administração da sinagoga, mas havia também um outro cargo chamado Hazan, que coordenava os serviços e guiava os fiéis. Irmãos, Hazan aparece na Brit Hadashah em Lucas capítulo 4, versículo 20. E para anunciar o início dos dias de Shabat e das festividades e horários das orações. Em cada culto, em cada serviço, alguém era designado Shaliach Tzibur, um representante da congregação para liderar as orações. Qualquer pessoa que tenha frequentado um serviço sinagogal percebe que ele se enquadra em uma de duas categorias. Então, quando nós analisamos a vida de Paulo, nós sabemos que dentro de uma sinagoga ou ele poderia agir de uma forma ou de outra forma. Quais formas são? Primeira, ele é um judeu instruído que está familiarizado com a sinagoga e seus procedimentos e, portanto, pertence ao serviço. Ou, número 2, ele é um estranho, um visitante, espectador, alguém que vem observar e, talvez, de modo hesitante, ao encontrar fragmentos de semelhança com o seu próprio passado e experiência. Então, ou Rav Shaul era um completo ignorante numa sinagoga, ou ele realmente conhecia e era instruído sobre o serviço natural. Alguém que se encaixaria nesse estado ignorante prescuta a entrada esperando ser recebido por um ajudante amigável que lhe entregará um sidur, já aberto na página certa, oferecerá um kippah para que ele ponha sobre a sua cabeça, mostrará a ele onde ele pode conseguir um talit, se quiser usar um, e também o levará a um local correto para se assentar. Porém, isso aconteceria para um ignorante. Mas para uma pessoa já instruída no serviço sinagogal e na estrutura sinagogal, ele entraria e já pegaria o sidur ou um rumash e encontraria a própria página, geralmente tendo seu
próprio talit e o seu próprio kippá sobre a sua cabeça e proferiria as bênçãos tradicionais e, inclusive, as saudações tradicionais para os porteiros, rabinos ou qualquer um que ele passasse a caminho do seu lugar, onde ele vai se sentar, inclusive como participar das orações congregacionais. A maioria das pessoas hoje, incluindo a maioria dos judeus e a maioria dos judeus messiânicos, está na situação de um ignorante na estrutura sinagogal. Paulo, porém, ele estava na primeira categoria, era um homem instruído na sinagoga e sabia muito bem qual era o seu lugar e quais bênçãos deveria fazer. Paulo sabia que poderia ir a qualquer lugar do mundo onde houvesse judeus, encontrar a sinagoga e ele se sentiria em casa. Como estudante de Gamliel, principalmente, de Jerusalém, é inclusive concebível que os membros da sinagoga pudessem inclusive conhecê-lo, saber o seu nome ou ter ouvido algo sobre ele. Paulo certamente teria a estrutura e o porte e talvez inclusive uma determinada reputação que levaria as pessoas a convidá-lo a participar ou mesmo ensinar nas suas sinagogas. A maioria de nós não. Com esse pano de fundo, nós passamos a entender e compreender com um viés mais profundo o que Paulo realmente fazia nas sinagogas que visitava durante o curso do seu ministério. Pouco antes de seu encontro com o transformador, com o Mashiach Yeshua, Shaul estava a caminho de Damasco com cartas do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, para as sinagogas de Damasco. E o que é mais interessante de notar aqui, irmãos, é que o texto que é registrado no livro de Atos é que Rav Shaul estava indo para as sinagogas de Damasco entregar as cartas para os judeus que criam em Yeshua, o que nos faz deduzir que os judeus que criam em Yeshua não tinham feito igrejas, mas estavam nas mesmas sinagogas que eles sempre frequentavam. Então, ele recebe autorização para prender qualquer seguidor de Yeshua que ele pudesse encontrar e levá-los para Jerusalém. Isso é Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 2. Ele parece ter atuado em alguma capacidade oficial como representante do Sanhedrin, do Sinédrio de Jerusalém, e não apenas como algum fanático. Mesmo em sua perseguição aos crentes, ele viu a sinagoga como um local para começar, o que deduzimos que os crentes também iam à sinagoga. Isso é uma compreensão que é muito escandalizante para aqueles que vivem hoje, quando nós vemos muitas situações no livro de Atos, como, por exemplo, diga aos gentios, porém, que se abstenham de idolatria, se abstenham de relações ilícitas, da carne sufocada e do sangue, porque a cada sábado Moisés é pregado em todos os lugares na sinagoga. Esse versículo ele está fora da realidade de qualquer evangélico que existe hoje, porque evangélicos não frequentam sinagoga e muito menos comemoram seu serviço em sábado. Portanto, a vivência evangélica, não somente evangélica, mas cristã em geral, com exceção de algumas seitas que proclamam os seus dias sagrados como dia de sábado, mas não cumprem de maneira adequada, eles acabam estando muito à parte daquilo que o versículo estaria se referindo. Por que eu mencionei esse verso? Porque esse verso se refere aos gentios, que é a grande maioria das pessoas. E o conselho que Yaakov, Tiago, tem é: gentio no dia de sábado só pode estar em um local, sinagoga. Esse é o local que Yaakov falou. Você é crente, é gentio, não é judeu? O único local que você tem que estar no sábado é numa sinagoga, aprendendo Torá, aprendendo Moshe. Logo após Shaul ter encontrado com Yeshua, ele se volta para as mesmas sinagogas de Damasco e começou a proclamar Yeshua como Filho de Deus. Isso é Atos capítulo 20, capítulo 9, versículo 20. Ele, de forma súbita, ele então passa a ter uma reversão. Os crentes em Yeshua passam a estarem perplexos. Os crentes em Yeshua, quando recebiam as devidas perseguições, não saíam das suas sinagogas. E, portanto, Rav Shaul, quando ele se encontra com o Mashiach, ele vai para onde? Para as mesmas sinagogas que ele outrora ia para trazer uma carta de juízo, mas agora é uma carta viva, que ele vai mencionar em Gálatas.
Mesmo hoje, quando ouvimos falar de um judeu religioso que professa a fé em Yeshua, nossa alegria é temperada com uma certa cautela, como mais do que alguém fingindo acreditar a fim de encontrar e perseguir os seguidores de Yeshua. Um exemplo muito comum deste é a sinagoga Netivia, que é a primeira sinagoga reconhecida pelo Estado de Israel. Se os irmãos ouvirem e escutarem um pouco de alguns testemunhos pronunciados por aqueles membros daquela sinagoga, saberão que, com o passar da história naquela sinagoga, muitos judeus entraram dizendo-se ser crentes em Yeshua, mas só estavam ali para difamar. Porém, quando Rav Shaul entrou numa sinagoga, não foi o caso de difamar. Rapidamente, ele se torna um defensor tão poderoso da Yeshua que ele mesmo sofreu a ameaça de morte dos próprios judeus. Os apóstolos achavam melhor enviá-lo para sua casa em Tarso por um período até que ele chegasse o tempo de serviço. Então perceba que inclusive os apóstolos chegaram para Shaul e falaram assim: Shaul, você é muito odiado pelos crentes. Eu sei que nós sabemos que você é crente, mas as pessoas te odeiam. As pessoas não te recebem de maneira amigável. Então faz o seguinte, volta para a sua cidade, passa anos lá e depois você volta com uma barba maior ou sem barba, enfim, para que as pessoas não te reconheçam. Isso é um conselho que está dito em Atos capítulo 9, versículo 28 até o versículo 30. Perfeito. Isso é uma coisa que nós podemos tirar de interpretação do que seria o espinho na carne de Rav Shaul, que é mencionado o versículo, né? Eu esmurro a minha carne todos os dias, a fim de, ele menciona assim, a fim de cessar, né? É porque eu esqueci o termo que é mencionado João Ferreira de Almeida, a fim de cessar o meu espinho na carne. E a grande discussão da teologia é que espinho da carne é esse. Alguns falam que era uma esposa e assim por diante, porém, imagino de maneira clara e simples que Rav Shaul entrar numa sinagoga e estar numa posição da qual eu estou fazendo agora e olhar para as faces de uma filha que teve o seu pai morto pelo mandato dele e olhar para a face de um pai que teve a filha morta por um mandato dele, ele passa a entender que realmente isso era uma coisa muito perturbadora. Eu convido os irmãos a adentrarem numa reflexão comigo. Como os crentes veriam uma pregação de Shaul, do apóstolo Paulo, falando sobre amor, sendo que esses crentes têm um passado de perda de parentes nas mãos de Rav Shaul. Então o apóstolo Paulo tinha isso realmente como algo muito perturbador na sua mente. O que, de maneira simples, eu digo para mim, é a interpretação do espinho da carne. Perdão? Um conflito interno. Perfeito? Sim. Porém, eu digo isso, sou eu, não a sinagoga, inclusive, porque o rabino tem uma outra interpretação disso, mas eu digo a minha opinião. Sim, tem gente que menciona isso. Mas eles provam isso de maneira indireta. Não são maneiras diretas de provar isso. Diga pra. Não, a opinião do rabino é. Tô. Ok. Então, irmãos, uma coisa que é importante nós entendermos aqui é que Rav Shaul, ele não era estranho à sinagoga. Rav Shaul, pelo contrário, ia às sinagogas. Ele não conhecia nenhuma instituição chamada igreja. Rav Shaul não conhecia nenhuma instituição chamada igreja. E o que é interessante é que as pessoas deduzem que a igreja surgiu nas casas dos crentes. Mas o que me faz refletir sobre por quê é justamente aqueles que conhecem história saberão por quê que após um período os crentes começaram a não ir mais às sinagogas. Passaram a se reunir nas suas casas. Por quê? A partir do ano 65, estou dizendo isso 5 anos antes da destruição do templo,
começaram as revoltas chamadas revoltas judaicas. Isso foi ano 65. Ok? Ano 65. E muitas destas revoltas surgiram vários falsos messias. Um deles era Bar Kokhba, literalmente filho da luz, filho da estrela, perdão, se referindo à profecia messiânica de Números capítulo 24. E quando esses judeus messiânicos entravam nas mesmas sinagogas, nós adentrávamos numa espécie de conflito, porque o Messias da moda era Bar Kokhba. E você crê no Messias morto, no homem que morreu. Bar Kokhba está vivo. Inclusive, os irmãos prestarem atenção direitinho, analisarem bem a história, Bar Kokhba, inclusive, criou a sua própria moeda. O reino de Bar Kokhba durou meses, mas de uma maneira tão profunda, intensa em Israel, que ele chegou, inclusive, a cunhar moedas com a sua face. Ou seja, o reino messiânico já estava praticamente feito. Estava ganhando as guerras. Estava colocando para fora da terra de Israel os inimigos dos judeus. Mas o que acontece é um triste final. Geralmente as literaturas de Dante são inspiradas nisso, né? Em que os livros de Dante sempre são assim, né? Ele vem um clímax, e o livro termina numa história trágica. Você não entende nada. Foi praticamente a história de Bar Kokhba. Numa guerra quase triunfante, é dito na história que ele praticamente já tinha dado vencimento. Ele já tinha vencido aquela guerra. Um inimigo romano aparece e corta o pescoço dele e ele morre. Então foi um fracasso muito precoce de Bar Kokhba. E isso gerou, na verdade, muita angústia dos judeus. Porém, o que é interessante nós analisarmos é que quando gerou essa dicotomia Bar Kokhba e Yeshua nas sinagogas, os judeus que aderiam, que era a grande maioria na época que não criam em Yeshua, começaram a crer no Bar Kokhba. E assim eles acrescentaram, o nome do rabino é Rabi Shmuel Hakatan. Foi aquele que acrescentou a bênção de número 12 da Amidá, que é a chamada bênção para os hereges. Porque o versículo, o texto que é mencionado aí na Brachá da Amidá é Al-Haminim, sobre os Minim. E o que significa Minim? Minim, a palavra em si, hebraica, quer dizer rebeldes, hereges. Porém, Minim, o termo Min, que é Mem Yod Nun, forma um acróstico. Assim como o IBGE são uma sigla, é uma sigla. Min, Mem Yod Nun, é Ma'aminei B'Yeshua Hanotzri. Os crentes em Yeshua, o Nazareno. Ou seja, quando nós fazemos a leitura da bênção número 12, os irmãos que fizeram a leitura de maneira ignorante, creio eu, fizeram, porque se soubessem a história real por trás dessa bênção, de maneira nenhuma teriam essas palavras nas suas línguas. O termo min está se referindo a nós mesmos. Portanto, declaramos, se você, como judeu messiânico, faz a leitura da bênção número 12, está amaldiçoando a si mesmo. Sim, Yoshua. Perfeito. Sim. Algo completamente incabível. Sim. Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Agora, vejam que coisa interessante. Os irmãos se lembram, na verdade muitos não sabem, porém num serviço completo judaico, ao finalizar a Amidá, existe o que nós chamamos de Hazarat Amidá. Hazará, em hebraico quer dizer revisão, é um retorno. Ou seja, nós realizamos a Amidá de forma conjunta, individualmente, mas depois o Shaliach Tzibur, conhecido também como Hazan, ele repete a Amidá, ele faz uma Hazará da Amidá, agora em voz alta. E assim, até o momento do Modim Anachnular, quando nós nos abaixamos assim, curvamos o nosso corpo,
No período da Hazará, o Hazan faz o Modim, que todos nós fizemos individualmente, porém a congregação faz o chamado Modim de Rabanan, que geralmente fica ao lado, pelo menos na página hebraica, creio eu, fica ao lado do Modim Anachnulah. Portanto, quando o Hazan fazia a repetição, ele dizia Baruch atah Hashem, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Quando ele fazia Baruch atah Adonai, uma tefilá gdulá, numa oração grande, na oração grande tem Baruch, Baruch, né? O povo tinha que dizer Baruchu, o Baruch Shemo, bendito é ele e bendito é o seu nome, e Amém no final. Correto? Coisas que fazemos hoje em dia. Porém, quando chegava na bênção número 12, o Hazan tinha que dizer Baruch atah Hashem, e o povo deveria falar Baruchu, Baruch Shemo, e no final tinha que dizer Amém. Porém, para aqueles que criam em Yeshua, nunca iriam falar Amém para uma reza como essa. E, portanto, naquela época, naqueles anos, foram postos olheiros que durante a Hazará, durante a revisão, eles ficavam olhando quem falava Amém e quem não falava Amém. E quem não falava Amém era posto para fora da sinagoga porque cria em Yeshua. Então, os irmãos percebam que a dissensão, o distanciamento entre o judeu messiânico e a sinagoga não foi motivado pelo judeu messiânico. Isso foi algo tirado à força. Os judeus crentes em Yeshua foram postos para fora à força. Não foi uma vontade própria. Eles simplesmente não saíram da sinagoga e começaram a criar as suas igrejas. Não foi algo natural. Se fosse pelos judeus crentes em Yeshua, ficaríamos na sinagoga até o dia de hoje. Assim como estamos fazendo. Porém, esse distanciamento ocorreu de maneira brusca. Foi um distanciamento forçado. Os judeus crentes em Yeshua foram expulsos da sinagoga. E daí, após as suas expulsões, eles começaram, obviamente, a fazer as suas reuniões em casas. Isso é claro, é evidente. Portanto, a reunião em casas é um acidente, entre aspas. Não foi um resultado natural de crer em Yeshua. Cremos em Yeshua, vamos fazer uma igreja. Isso nunca foi o papel, nunca foi o pensamento de nenhum crente em Yeshua naquela época. Se fosse por eles continuavam frequentando a mesma sinagoga da qual eles nasceram. Fez Brit Milá naquela sinagoga, fez Bar Mitzvah naquela sinagoga, celebrou o casamento naquela sinagoga. Eu vou sair da minha sinagoga porque eu creio em Yeshua? Mashiach nunca proibiu um crente nele de entrar numa sinagoga. Pelo contrário. Sim, perfeito. Sim. Perfeito. Perfeitamente. Então, um dos outros pontos que é interessante a gente analisar, né, de outra ótica, é o versículo de 1 João, apenas para terminar, para finalizar, um versículo da primeira carta de Yohanan HaShaliach, o discípulo amado, ele diz da seguinte maneira: aquele, pois, que diz estar nele, deve andar como ele andou. E em vários versículos dos evangelhos, nós vemos o Mashiach Yeshua adentrando, em muitos livros é dito comumente, como de costume, a uma sinagoga. Então, se eu sigo o Mashiach, eu vou ao mesmo local que o Mashiach foi. Obviamente, o Beit HaMikdash não está construído, portanto, eu não vou a ele. Porém, eu tenho a Beit Knesset, eu tenho a sinagoga, portanto, eu vou a ela. De mim, como eu sou o Mashiach. Perfeito. Irmãos, nós vamos continuar no próximo Shabbat esse shiur. Nós vamos abordar de maneira mais profunda as viagens missionárias de Rav Shaul e estudar ainda como que acontece a interação de Rav Shaul com a sinagoga. Inclusive, irmãos, o que é interessante desse shiur é qual eram as estratégias que Rav Shaul tinha para proclamar o evangelho para os judeus que não criam nele. Isso é um conselho muito grande para nós que vivemos nos dias de hoje. Amém? Baruch Hashem. Então, finalizando o nosso shiur, nós vamos nesse momento adentrar ao Arvit. Baruch Hashem.